Você sabia que um único animal escolhido errado pode comprometer todo o resultado no seu rebanho? Eu sei que isso pode parecer exagero, mas isso é uma grande realidade. E o pior, muitas vezes o criador não percebe da onde está vindo o problema no seu rebanho. Tem criador que perde cordeiro, perde dinheiro, perde na produção e não se dá conta que o problema dele começou lá atrás, na escolha errada que ele fez de um animal que ele trouxe para o seu rebanho. E hoje eu quero te mostrar os quatro principais riscos dessa escolha errada dentro de um rebanho e por que que isso é um erro silencioso, perigoso e extremamente caro. Se você está chegando aqui no canal agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, já crio há mais de 20 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a ser uma referência na criação, tendo animais mais saudáveis, uma mortalidade menor, para melhorar a sua produção, melhorar a produtividade, para você ter mais resultados. E se criar ovelhas é uma coisa que você gosta, você quer melhorar, quer ter mais resultado com o seu rebanho, então curte esse vídeo para você me mostrar que o que eu estou te trazendo aqui está te ajudando de alguma forma. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, todo vídeo que eu soltar aqui, você vai ser avisado para você poder assistir. Então vamos entender o que quer dizer essa escolha errada. Na prática, o que eu vejo no dia a dia? O criador vai comprar um reprodutor, quer comprar, não quer gastar muito, quer comprar um reprodutor meio sangue, um reprodutor melhor do que ele tem no rebanho, mas que não quer investir num animal melhorado. Tem medo de investir num reprodutor bom. Acha um carneiro bonito, compra ele, leva para o rebanho e está satisfeito. Agora é só esperar os cordeiros nascerem. Então ele comprou porque era um animal mais barato, porque ele achou bonito, porque o vendedor falou que era um animal bom. Mas você precisa entender as consequências de uma escolha errada nesse momento. E aqui entra uma frase que eu gosto muito de usar: onde come um animal bom, come um animal ruim. Mas o resultado que cada um deles entrega é completamente diferente e vai mudar todo o futuro do seu rebanho. Um animal ruim que você compra, um animal que não seja adequado para a sua criação, que não seja um animal melhorador no seu rebanho, ele não vai te dar problema na hora, ele vai te dar problema no futuro, ele vai te dar problema na produção. E aí você só vai perceber esse problema quando os cordeiros filhos deles não se desenvolvem, quando seus animais não ganham peso, quando seus cordeiros não têm um padrão definido, quando suas matrizes não emprenham, quando a mortalidade começa a subir. Então, uma série de problemas dentro da produção do rebanho, dentro da produtividade do seu rebanho, podem estar envolvidos com a compra errada de um reprodutor ou de matrizes. Então, vamos entender aqui agora qual que são os quatro riscos relacionados à compra de um animal que podem trazer problemas no seu rebanho, tanto reprodutor como matrizes. Primeiro deles, vou começar com a genética. Uma genética ruim que você traga para o seu rebanho. A genética ruim, ela não vai aparecer na hora da compra. O animal pode ser bonito, pode ser um animal bem desenvolvido, que está lá, agradou aos seus olhos, mas não tem genética para transmitir para os seus cordeiros. Nem sempre aquilo que a gente vê num animal é aquilo que ele vai passar para os seus filhos. E muitas vezes, nascimento de cordeiros fracos, crescimento lento, o cordeiro não ganha peso, não se desenvolve bem, baixa conversão alimentar, ou seja, ele come, 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 mas não ganha peso. Precisa comer muito para chegar num peso mínimo de venda. E atraso no melhoramento do rebanho, você não vê o seu rebanho mudar de um ano para o outro, evoluir de um ano para o outro, ele está sempre amarrado, sempre igual ou pior do que no ano anterior. Isso são consequências da escolha de um reprodutor ruim. Então, quando você traz um reprodutor ruim para o seu rebanho, você não vai ter problema ali naquele momento, mas você vai trazer uma consequência ruim por gerações dentro do seu rebanho. Porque se você traz uma genética ruim, você trouxe um gene que vai se manter no seu rebanho e que não é um gene de produção, um gene de qualidade. Então, esse erro fica no rebanho e custa caro para corrigir depois. Na hora de escolher um reprodutor, a gente nunca deve comprar um meio sangue, um mais baratinho. O ideal é que você compre um animal puro. As fêmeas podem ser cruzadas, mas o reprodutor, o ideal é que seja um animal puro, de determinada raça. Da raça que você escolher, não existe a melhor, não existe a pior. Cada raça tem suas qualidades, tem seus defeitos. Você escolhe um animal da raça que você quiser e compre um puro. Não precisa ser um animal de exposição, mas que ele seja um animal puro. Quando você tem um animal cruzado, você nunca sabe o que ele vai passar para os seus filhos, porque ele tem muita informação vindo de lados diferentes. Ele não vai padronizar, você não vai ter um bom resultado com seus produtos.
Um animal puro vai transmitir aquela genética que já vem fechada, porque todas as suas gerações são de animais puros e ele vai transmitir aquela característica daquela raça para os seus filhos. Então você vai ver um padrão na produção dos cordeiros. Você vai conseguir cordeiros que tenham um melhor desenvolvimento, um ganho de peso padrão, um desenvolvimento padrão, formação de lotes, o que a gente chama de homogeneidade, ou seja, eles são parecidos, os animais são todos parecidos. E aí você consegue ter uma melhor produção de cordeiros, uma facilidade no manejo, porque você tem todos com o mesmo tipo de tratamento, com a mesma exigência, chegando na mesma idade, no mesmo peso, aproximadamente. Isso vai melhorando um rebanho ano após ano. Já tem um ditado antigo que diz: vaca de tostão, touro de milhão. A gente deve aproveitar esse ditado e utilizar nos ovinos. A gente precisa ter um reprodutor de qualidade, de preferência um animal puro, para transmitir essa qualidade para os seus filhos, para conseguir formar lotes homogêneos que tenham um bom desenvolvimento, um bom crescimento, um bom ganho de peso e formação de lotes padrões. Segundo risco é trazer um reprodutor sem avaliação. Um reprodutor, como eu falei, ele é um multiplicador de erro ou um multiplicador de acerto. Depende da escolha que você vai fazer do momento que você for comprar. Então, o reprodutor ele pode trazer para sua propriedade características que espalhem qualidades, que espalhem desenvolvimento, mas também que espalhem defeitos, que espalhem doenças, que não melhorem nada na sua próxima produção. Então, a gente precisa, na hora de comprar um animal, além de escolher um animal puro, avaliar os defeitos desse animal. Se ele tem problema de aprumo, o que é aprumo? É pisa certo, pisa torto, tem os pés tortos, os pés normais, porque isso é transmitido para os seus filhos. Se ele tem algum outro defeito que possa ser transmitido para os seus filhos e que não é interessante manter no rebanho. Se ele tem problemas sanitários, então precisa avaliar esse animal para saber se ele é um animal doente, saudável, se ele pode trazer uma doença para o seu rebanho que você não tem, e isso vai te aumentar o manejo, vai te diminuir a produtividade, vai fazer com que você gaste mais no seu rebanho. Por exemplo, problemas de casco, uma podridão de casco, se entrar no rebanho, você vai ter mais dificuldade de controlar essa doença. Então, precisa ser avaliado o aspecto sanitário, o aspecto de doenças desse animal e, por favor, avaliar o sêmen desse animal para saber se ele realmente tem capacidade de produzir filhos. Não é porque ele é um reprodutor, está sendo vendido como um reprodutor, que você vai confiar nessa informação. Você precisa fazer um exame andrológico para saber se ele tem um sêmen de qualidade. Um carneiro ruim consegue estragar uma geração inteira numa estação de monta. Se você usa um carneiro para 50 ovelhas, você vai ter 50 chances de estragar a sua próxima produção. Terceiro risco, matrizes fracas, matrizes de baixa qualidade. A matriz é a base do rebanho. O carneiro é muito importante, porque você usa ele num volume grande de matrizes, mas cada matriz precisa de avaliação também. Não é porque está barato que você vai levar para casa. Você precisa avaliar se aquele animal vai agregar, vai trazer alguma coisa a mais para sua produção ou se é simplesmente barato. Muitas vezes o barato sai caro. Então, comprar matrizes fracas é um tiro no pé. Matrizes fracas vão te dar problemas com baixa prenhez, baixa produção de leite, baixa qualidade de cordeiros, maior mortalidade de cordeiros. E quando a gente fala em matrizes fracas, a gente tem que selecionar esses animais na hora de comprar. Avaliar a idade desses animais, avaliar a conformação. Um animal muito mirrado, muito fraquinho, muito magrinho, não tem capacidade pulmonar, não tem um sistema cardiovascular adequado que vai permitir todo o resto da produção. Um animal muito fininho, muito magrinho, não tem uma boa produção de leite, não tem uma boa taxa de fertilidade, não desmama bons cordeiros. Então não é porque está barato que você vai levar para casa. Tem muito criador que culpa o cordeiro, que o cordeiro não se desenvolve, mas esquece de olhar para a mãe. A mãe pode ser a causa desse cordeiro não se desenvolver, porque o cordeiro depende totalmente da mãe para ele chegar até o momento da desmama. Quarto risco são as doenças. Doenças que muitas vezes não são visíveis ali na hora da escolha, mas que a gente precisa atentar. Por exemplo, uma verminose intensa, avalie os animais antes de comprar, veja como é que está a mucosa do olho, ectima, vê se esses animais não têm sinais de ectima na boca, nos tetos, se você vai comprar matrizes. Faça uma avaliação certa desses animais para não trazer doenças para casa, doenças como podridão do casco, se esses animais têm manqueira, estão mancando. Esse tipo de animal a gente nunca pode levar para casa, porque a gente está trazendo problemas sanitários que vão fazer com que o nosso rebanho que está em casa se contamine com esses problemas e aí você vai ter muito gasto para controlar isso. Então, um animal doente, ele não prejudica só ele. O problema não é só ele, é porque ele espalha para o rebanho. Então, a gente precisa dar atenção a isso na escolha dos animais. Então, pense nisso. Qual é o preço do barato?
E eu sei que às vezes aparece uma oportunidade de comprar um rebanho barato, de comprar lotes fechados num preço bom, e você faz as contas e acha que isso pode ser viável para você, mas avalie esse barato. Avalie esses animais, não compre no escuro, não compre só pelo preço, porque a economia de hoje pode virar o prejuízo de amanhã. E eu já vi isso acontecer. Criadores que compraram lotes baratos que estavam sendo ofertados porque estavam sendo liquidados de um rebanho. Quando ele chegou para comprar os animais, os bons já tinham sido vendidos e ele fechou o restante do lote levando tudo para casa. Ele só trouxe caqueira para casa. Animais velhos que não produziam, que não emprenhavam, que tinham doenças, espalhou a doença no rebanho e aí para consertar isso leva tempo, leva investimento. E esses animais tiveram que ser descartados. Então, muitas vezes o barato sai caro. Avalie bem os animais antes de comprar. Criador que tem resultado não é aquele que sai caçando animal barato para aumentar o seu rebanho de uma vez. É aquele que avalia o que vai fazer, que escolhe com critério, que não traz porcaria para casa, que não traz problema para casa, porque esse problema vai ter que ter um investimento para solucionar no restante do rebanho. Ele escolhe com técnica, pensando no resultado do rebanho como um todo, não só naquela compra naquele momento. Eu trouxe esse vídeo aqui para te atentar que criar um rebanho produtivo envolve evitar ciladas, evitar oportunidades que podem ser muito boas aparentemente, mas que vão te trazer um prejuízo no futuro. Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like aqui, aproveita e encaminha para mais criadores que podem estar nesse momento de aumento de rebanho e se preocupando apenas com o preço dos animais. Porque para ter uma ovinocultura de resultado, a gente precisa ter conhecimento e a gente precisa medir nossas ações dentro do rebanho. Evitar os problemas, evitar as ciladas para melhorar os resultados. E aproveita e me conta aqui, você já passou por uma situação dessa onde você trouxe um animal para o seu rebanho e isso te deu prejuízo, te trouxe consequências ruins? Conta para mim, que eu posso trazer mais vídeos sobre isso nesse canal. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.